bebês, aliás. E eu quero convidar aqui as mães, os pais, os familiares a vir aqui para que nós possamos fazer essa cerimônia. Eu vou pedir até meu paletó, porque esse bebê amanhã, quando vê o pastor, vai ver, o pastor já não ajuda muito, que ele é feio e careca. Sem paletó. Assim dá uma expressão de dignidade, Parece que eu sou tão sério que... Suba aqui, por favor. Nós vamos apresentar o Gabriel, cujo pai é Carlos Eduardo, e a mãe Priscila. Quem é Gabriel? Esse aqui? Esse bonitão aí? E você que é o pai? Ih, rapaz, que beleza. E também vamos apresentar o Eduardo. O pai é o Bruno e a mãe a Tatiana, né? E a outra é a avó também, Só para dizer que é a avó, eu sei. Você acredita? E vem a tataravó. Olha, tataravó, bisavó, avó e mãe. Mãe e mãe. Né? Você acredita que a Ivani já é bisavó? E ela está para casar, hein? Porque ela está profetizando que vai casar. Você sabe que eu sou avô também, olha só. E eu estou pegando a vovozinha, né? Alguém vai pegar a bisa aí, viu? Uma palavra aos pais. Na igreja evangélica a gente não batiza criança. Aí, por quê, pastor? Vou dar uma explicação para vocês entenderem. O batismo é uma instituição colocada por Jesus, que foi colocada para a pessoa que tenha consciência, porque o batismo é uma escolha, é uma opção. Se eu perguntar aqui aos bebês se eles escolheram Jesus, eles não... Então, o que foi feito com Jesus, que é o nosso modelo? Jesus, quando nasceu, ele não foi batizado, ele foi batizado com 30 anos. Ele foi levado ao templo, o sacerdote apresentou ele a Deus, diante de todo mundo e dos pais, e pediu que Deus guardasse. E ele foi batizado aos 30 anos. Não é que todo mundo vai ser batizado aos 30 anos, mas é para mostrar que o batismo tem a ver com arrependimento de pecados. Você está arrependido dos seus pecados? Aquele ali nem está aí para a hora do Brasil. Irmãos, essas crianças são pecadoras, mas elas não cometem pecado. Elas são pecadoras que nascem com uma natureza apropriada para isso. Tanto é que vai crescendo, vai botando as unhinhas de fora. Ninguém ensina malcriação e eles já devem saber. Esse aqui então já deve saber. Ninguém ensinou, porque a natureza deles, como de todos nós, é a natureza pecaminosa. Então a gente apresenta Deus para Deus guardar. Alguém pergunta assim, pastor, mas a criança não fica pagã? E se a criança morrer? A Bíblia diz, se uma criança morre, ela pertence a Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Então a criança está mais garantida do que eu e você, dá para entender isso? Segundo a palavra de Deus. Por isso, a gente não batiza criança, porque nós sabemos que elas, quando apresentadas, e mesmo não apresentadas a Deus, pertencem a Deus. Amém? Então é o que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui o nosso querido Gabriel, Gabriel, vem cá. Vamos ficar de pé, igreja? Você pode estender a sua mão para cá para abençoar essa criança junto comigo? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te apresentamos o Gabriel, filho de Carlos Eduardo e de Priscila, Senhor. Ele é fruto do amor deste homem e desta mulher, e acima de tudo, ele é fruto da tua vontade, porque se ele está aqui na terra, foi tu que o colocaste. Por isso, Senhor, nós como igreja estendemos as mãos agora e o abençoamos. E profetizamos sobre ele um homem de Deus, um rapaz de Deus,
Senhor, uma pessoa do bem, e que teu Espírito Santo possa habitar nele, para que ele possa ser aquilo que tu planejaste para ele ser nesta geração. Nós, como povo de Deus, o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Amém. Parabéns. Isso. Agora, quando começa a gemer assim, o negócio fica feio aqui. Estenda sua mão para cá. Esse é Eduardo, pai. Eduardo, filho de Bruno e de Tatiana. Muito mais do fruto do amor de um homem e uma mulher, ele é fruto da tua vontade e do teu propósito. Como igreja nós apresentamos e pedimos que o teu guardar, a tua proteção, os teus anjos estejam ao derredor dele, e que ele seja para a glória do teu nome, do bem, cheio de amor e do teu Espírito Santo. Nós o abençoamos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Canta, Eduardo. Canta. Vai ser levita esse. Parabéns, parabéns. Agora, aos papais. Essas crianças só vão desenvolver as coisas de Deus, os valores espirituais, se vocês trouxerem à casa de Deus, até que eles possam decidir por si. Eu não obriguei nenhum dos meus filhos a se batizar. Todos eles um dia pediram o batismo, porque esse é um ato voluntário. Mas há uma coisa que vocês têm que fazer: criar num lugar onde ele possa ouvir coisas boas. Porque o homem também, não só, mas também é fruto do meio. Se nós frequentamos um meio onde o bem é colocado, é falado, o amor é incentivado, a pessoa vai crescer com aquilo no seu coração. Então essa é uma responsabilidade dos pais, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Nós vamos ouvir agora um número especial. Aqui o certificado, ok? Para botar no mural. Esse aqui é do Gabriel e esse aqui, tá? Certificado de apresentação. Eles vão cobrar isso de vocês. Não assinei não? Eu pensei que a pastora tivesse assinado. É? Essa assinatura vale uma nota, viu? R$2. Vocês me provocam. Gente, vamos ouvir um número especial que os adolescentes vão apresentar. Quero convidar aqui na frente. Só. Tomei muito hormônio, tá? Sou adolescente também. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma
família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não nega um ao outro perdão, mas se lembra do que Cristo ensinou. Vamos ficar de pé, por favor? Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, e de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos amar. O amor de Jesus nos uniu, e de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. A palavra de Deus diz que somos um em Cristo Jesus, que é um corpo, uma fé, uma igreja, um batismo. Se a igreja não anda unida, irmão, ela não cresce unida. Que possamos crer em nossos corações que nós dependemos uns dos outros. Quando você, nesse ato, dá a mão para o seu irmão, é um ato importantíssimo. Você está dizendo para ele que eu preciso de você. Eu preciso de você. Se não fosse essa juventude aqui, o que seria da igreja mais tarde? Eu preciso da juventude. Eu preciso da família de Deus. Eu preciso da igreja. Aleluia! Juntos, quero ver. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, e de mãos dadas pode alcançar muito mais do que o homem já viu.
muito mais do que o homem já viu. Hoje o culto está realmente celebrativo, né? Hoje também é um dia também um pouquinho de tristeza, porque o casal muito amado desta igreja, Eduardo e Sandra, estão fazendo o último culto aqui conosco antes da partida deles, sua filhinha para Santa Catarina, para Florianópolis. Ele é militar, foi transferido para lá. E eu fiquei engasgado com isso, porque eu disse para ele, você vai, você volta e os planos vão se cumprir no retorno, se você voltar. Mas eu queria fazer uma oração muito especial por esse casal, pela sua filhinha. Pedir a Deus que eles sejam bênção como eles foram aqui. Vem, Duda, vem com seus pais aqui. Eduardo, cuidado com os Catarina, que os Catarina tem tudo olho verde, olho azul, tudo alemão. Essa morena lá vai fazer um sucesso. Que Deus guarde você e dê sabedoria, amém? Ela é novinha, irmãos. Está quantos anos, Duda? 11 anos, mas olha o tamanho dos pais. Podia ser diferente, né? Nós queremos orar e pedir a Deus que Deus os guie lá. Aqui na igreja tem gente chegando e gente partindo, né? Então, eu queria pedir que a igreja, num gesto de amor, junto comigo, ficasse de pé, estendesse a mão sobre essa família. Eu quero agradecer a você, Eduardo e a Sandra, por tudo que vocês, durante esse período, fizeram aqui na igreja. Vocês são uma bênção para nós. Tem gente chorando aí, tudo bem, mas esse é um até logo. Amém? Esse é um até logo. Amém. Então, Pai, nós estendemos as nossas mãos sobre essa família que é tua acima de tudo. E como família de Deus, nós os abençoamos os nossos irmãos, Pai. Pedindo que, Senhor, nesta chegada lá, em Santa Catarina, ó Deus, eles possam, Senhor, estar iluminados pelo Teu Espírito Santo, sobre todas as coisas, sobre o colégio da filha, a casa para morar, ó Deus, os novos colegas de trabalho que lá estarão. Pai, eu quero Te pedir a Tua bênção e que eles possam ser luz e sal, que Tu prepares um lar espiritual também para eles lá, que eles possam ser acolhidos. Como igreja nós os abençoamos e oramos por ele, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida, Eduardo, da Sandra e da Duda. Deus abençoe. Deus abençoe, né? Ok. Gente, nós vamos ouvir uma canção e a seguir a palavra de Deus será pregada. Quero convidar a nossa irmã Cristiana a louvar ao Senhor. Está tudo pronto aí? Sobe aqui, querida. Paz do Senhor à igreja. Estou muito alegre, sabe, irmãos, de eu estar participando hoje desse culto de gratidão ao Senhor. Porque se nós formos pararmos, né, para contarmos o que o Senhor Jesus fez na nossa vida, a gente vai ficar aqui durante muito tempo. E se hoje você, porventura, está aqui e acha que você não tem motivos para agradecer ao Senhor, eu venho te dizer isso que não é verdade. Porque o fato de estarmos aqui na presença do nosso Deus, do Senhor Jesus ter nos aceitado, isso já é uma bênção. Isso já é uma grande vitória, porque o Senhor Jesus nos aceitou, irmãos.
independente das nossas ações, das nossas atitudes, às vezes a nossa vontade de desistir no meio do caminho, porque o nosso inimigo tenta contra a nossa alma. Mas o Senhor Jesus nos fortaleceu até aqui. E o Senhor Jesus concretizou a bênção dele na nossa vida, amém? Você está feliz porque o Senhor Jesus concedeu uma bênção hoje? Então você pode ficar de pé mais um minutinho? Aleluias. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia. Se você souber esse louvor, cante comigo. Não ligue para quem está do seu lado. Eleve teus pensamentos ao Senhor e agradeça a Ele por essa grande bênção, por essa grande vitória que o Senhor Jesus te deu. Aleluia, Senhor Jesus. Glorificamos o teu nome nessa noite. Aleluia. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até das cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia. Senhor Jesus, obrigada pela tua presença na nossa vida. Te glorificamos, Senhor Jesus, pelos teus poderosos feitos, Deus. Aleluia. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel.
tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Nossa vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, eu estou até preocupada. Deus já fez tanto aqui que eu vou me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Porque o Senhor está operando coisas maravilhosas aqui, desde o início do louvor, das orações, da apresentação. Pessoas que estão aqui, que foram convidadas, que aceitaram esse convite do Senhor, e eu fico muito feliz com isso, mas a minha responsabilidade aumentou, porque nosso coração já está tão alegre, nós já recebemos tanto que... Mas, Senhor, eis-me aqui. A Tua palavra sempre tem a nos acrescentar, Senhor, sempre tem a nos abençoar. E eu quero me entregar nesse momento em Tuas mãos, dizer que sou pequena demais, Senhor. Mas dependo da Tua vontade, do Teu querer, do Teu agir na minha vida, Pai. Eu me submeto agora à Tua vontade, à Tua unção e à Tua graça, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem hoje é o Deus que tudo supre. Você crê nesse Deus que tudo supre? E eu poderia começar dizendo que esse Deus que tudo supre, Ele trabalha em várias áreas da nossa vida. O Deus que tudo supre, Ele trabalha nas nossas áreas fisiológicas e materiais. Ele trabalha nas nossas áreas psicológicas e emocionais. E também na nossa área espiritual. Fisiologicamente, psicologicamente, seriam as nossas necessidades principais, assim diz alguns estudiosos. Quais seriam essas necessidades principais? Nós precisamos de ar para respirar, amém? Precisamos da comida, precisamos da água, precisamos do abrigo, do lugar para voltar. Essas são algumas das nossas necessidades, que muitos estudiosos dizem ser as principais da nossa vida. As nossas necessidades psicológicas são aquelas necessidades que a gente tem de dizer, já ouviram as pessoas que dizem assim, eu tenho que ser feliz, eu vou casar para ser feliz, eu vou fazer isso para ser feliz, e não entendem bem o que é ser feliz, o que é essa alegria, da onde vem essa verdadeira alegria. No casamento, quando a gente dá aula para os noivos, para o curso de noivos, uma das perguntas que eu faço é essa: por que você está casando? E muitos dizem assim, porque eu quero ser feliz. Mas a resposta certa é dizer assim, porque eu quero fazer ele ou ela feliz. Porque à medida que a gente faz o outro feliz, automaticamente a nossa felicidade vem também. Então, algumas necessidades psicológicas, a paz, o reconhecimento, a segurança, a autoestima, a autorrealização e algumas coisas a mais aí que a gente poderia estar acrescentando. Entretanto, existem necessidades de ordem espiritual, que se nós não tivermos essas necessidades supridas, todas as demais não vão acontecer na nossa vida. Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade espiritual de ser perdoado. Amém? Você se sente bem quando você é perdoado? Você dá glória a Deus quando você faz alguma coisa errada e aquela pessoa vem e te perdoa e te dá mais uma chance, te consola. Então, nós temos necessidade de ser perdoados. Nós temos necessidade de sermos libertados. Nós temos necessidade de termos comunhão com Deus, comunhão uns para com os outros. E que, se essas necessidades não forem saneadas na nossa vida, elas nos lançam num estado permanente de insatisfação,
que nos levará a uma prostração, que nos levará à prática, às vezes, do pecado, que nos levará a práticas de vícios, na tentativa de saciar essa necessidade. E às vezes a gente busca, às vezes existem lacunas e espaços e brechas que a gente acha que o dinheiro vai suprir essa necessidade, a gente acha que o ter a casa bonita vai suprir essa necessidade, que as riquezas humanas vão suprir essa necessidade. A gente acha que o bom emprego, poxa, quando eu tiver um bom emprego, aí pronto, aí pode vir o que vier, que eu vou estar feliz, eu vou estar bem. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Se nós não tivermos a nossa necessidade espiritual nutrida, saciada, pode vir todas as riquezas que a gente não vai se sentir nunca saciado, porque essa não é a verdadeira alegria. Por isso que nós ouvimos muitas vezes, eu já vi algumas reportagens, algumas entrevistas de pessoas famosas, artistas, apresentadores de programas. Ouvi certa vez a Xuxa Meneghel dizer assim: eu tenho tanto dinheiro, mas eu não sei em quem eu posso confiar para amar. Então, são essas necessidades que, se nós não tivermos elas supridas pelo Senhor, nós podemos ter muito dinheiro, muitas coisas boas, muita fama, muita casa, e nada vai nos saciar. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 40, 17, que Davi fala assim: o Senhor seja, Salmo 40, 17, o Senhor seja magnificado. Você pode dizer isso? O Senhor seja magnificado. Aí ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Você pode dar glória a Deus por isso? Salmo 40, 17. O Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Então, nós somos muitas vezes pobres, carentes, necessitados, cheios de defeitos, cheios de angústia, cheios de sofrimento, mas o Senhor, Ele cuida de mim. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Deus cuida de mim. Não importa onde eu esteja, não importa qual seja a minha situação humana, Deus cuida de mim. Pastora, você não sabe da minha vida. Meu marido me deixou, meu pai morreu, meu filho isso, minha mulher aquilo. Não interessa. Deus cuida de mim. Deus cuida tanto de nós que, ao criar o mundo, quando Ele criou o mundo, Ele não criou primeiro o homem. Ele criou o ar, Ele criou a terra, Ele criou os rios, Ele criou o reino mineral, Ele criou o reino vegetal, Ele criou o reino animal. Ele preparou todo um terreno, Ele preparou toda uma moradia, Ele preparou toda uma casa, para que quando o homem chegasse, tivesse tudo ali para administrar, tudo ao seu dispor. Infelizmente, o homem, muitas vezes, bota tudo isso a perder, todos esses recursos a perder, porque Deus, quando Ele fez o mundo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Ele faz para nós é bom. E Deus, Ele proveu todos os recursos de sobrevivência para a nossa vida. Mas, infelizmente, nós botamos, quando eu digo nós homens, os homens, o ser humano, ele coloca tudo isso a perder por causa da nossa ganância, por causa do nosso egoísmo, por causa dos da nossa maldade que oprime e defrauda as pessoas, o ser humano. E aí a gente, quando contraria, hoje o pastor Carlos esteve falando isso, quando a gente contraria a palavra de Deus, a gente põe tudo a perder, e tudo aquilo que seria bom, tudo aquilo que seria agradável, tudo aquilo que estaria pronto para nosso uso, para o nosso dispor, o próprio homem põe a perder, por não saber usar,
por desobedecer a palavra, por contrariar a palavra. Por que muitas coisas estão acontecendo aí? Porque o homem está contrariando a natureza, porque o homem está contrariando aquilo que Deus fez. Quando a gente para pensar nesses prédios que são levantados, nessas construções que são feitas aí de qualquer maneira, vão fazendo aterro, vão enchendo aonde era mar, vai aterrando, vai fazendo, vai derrubando montanha, tudo isso de alguma forma mexe com a estrutura daquilo que Deus fez e planejou para as nossas vidas. Então, nós colocamos tudo a perder, porque em vez de nós contribuirmos para Deus, e como é que a gente pode contribuir com Deus? Primeiro, não contrariando a sua palavra. Como é que eu posso não contribuir para que tudo isso aconteça? Me arrepender dos meus pecados, mudar o meu comportamento, obedecer às leis divinas, porque à medida que eu vou fazendo isso, eu vou deixando para trás aquilo que muitas vezes o homem põe à frente. Muitas pessoas confiam na sua força, confiam no seu braço, confiam no seu querer, confiam na sua capacidade, confiam muitas vezes na sua sabedoria, nas suas riquezas. Já vi muitas pessoas batendo no bolso e dizendo, é isso aqui que paga o que eu preciso, é o dinheiro, é o bolso cheio. E nós sabemos muito bem que não é dessa forma que funciona. Deus não vai te abençoar, não vai me abençoar, se o meu coração não tiver um propósito verdadeiro de mudança. Porque aquele que crê em Deus, obedece a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 11, de 13 a 15, você pode abrir lá um instantinho comigo? Deuteronômio 11, de 13 a 15, diz assim, lá no iniciozinho da Bíblia. Diz assim, se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei a erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e fartareis, e vos fartareis, se obedecer. Lá no início ele diz, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos. E muitas vezes nós perdemos pela desobediência à palavra de Deus. Qual é a nossa parte? É obedecer. Deus provê à medida que a gente obedece. Deus supre as nossas necessidades à medida que a gente obedece à palavra de Deus. É claro, tem a parte humana. Qual é a parte humana? Trabalhar. Você para ter a casa, você para ter sua televisão de não sei quantas polegadas, para você ter aquela boa geladeira, você precisa trabalhar. Lá em 2 Tessalonicenses 3:10, diz assim, se alguém não quer trabalhar, não coma também. Então, Deus está nos dizendo nessa noite que a nossa parte é crer, obedecer e trabalhar. E aí Deus vai nos abençoar. Amém? Então, você crê, obedece, trabalha e Deus provê todas as coisas. Isso a gente está falando na vida material, na parte material da nossa vida. Mas tem algo mais importante ainda, que é o que a nossa igreja tem batido muitas vezes. Os pregadores falam isso, pastor Carlos, os irmãos que têm pregado aqui. Qual é essa parte mais importante? É que está lá em Mateus 6. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 6, 25, 33 e 34? Você se lembra o que é que está escrito lá? Nós temos falado isso constantemente aqui. Mateus 6, 25, 33 e 34. Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto havereis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí, vai lá no 33 agora, que diz assim,
Buscai o quê? Pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No 34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Busque o reino de Deus hoje, e o amanhã Deus proverá. O Jeová Jirê, o Deus que tudo pode, o Senhor que é dono do ouro, da prata, Ele vai fazer chegar às suas mãos aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. Deus vai usar o irmão, um parente, Ele usa até o ímpio. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Priorizar Deus. De que forma, pastora, eu posso priorizar Deus? Posso dar aqui alguns exemplos para você. Como é que eu posso priorizar Deus? Eu posso priorizar Deus como eu faço isso que nós lemos aqui, quando eu busco o seu reino em primeiro lugar. Eu posso priorizar Deus quando eu ergo as minhas mãos e o adoro. Eu posso priorizar Deus quando eu amo o meu próximo, oferecendo ao meu próximo a oportunidade do plano da salvação na vida dele, para que seu reino seja estabelecido. Eu posso priorizar Deus quando eu ofereço ao Senhor as minhas primícias, em primeiro lugar, meu dízimo, e tudo que é primeiro tem que vir para o Senhor. Eu posso priorizar Deus quando, dentro de todos os meus afazeres do dia, dentro das minhas 24 horas, eu digo, esse tempo é do Senhor. Não importa as demais coisas que eu vou fazer, esse tempo é do Senhor, para adorar, para agradecer, para fazer meu devocional, para buscar a palavra de Deus, para buscar a direção de Deus, para buscar aquilo que Ele tem para a minha vida. É dessa forma que eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou priorizando, porque Deus é aquele Deus doador. Ele nos deu o seu único filho por nós. Ele derrama sobre nós todas as bênçãos. Ele derrama sobre nós todas as necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus doador. E a palavra de Deus em Lucas 6,38 diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides também serão medidos. Então, aquilo que você dá, muito mais o Senhor tem a derramar na sua vida. Quanto mais você dá a Deus, quanto mais você dá ao seu próximo, quanto mais você dá para a obra do Senhor, quanto mais você se dispõe para fazer a obra do Senhor, mais Deus dá sobre a sua vida. A minha mãe é pensionista, aposentada, ganha pouco mais que um salário mínimo. Irmãos, ela ajuda, ela abençoa, ela participa de campanha, ela ajuda nas campanhas da nossa igreja. Nunca falta o pão, nunca falta dinheiro na minha mãe. Viúva, sozinha, pensionista de salário mínimo, mas ela, com pouco que ela ganha, ela transforma aquilo para Deus, e Deus está sempre abrindo as portas para ela. Porque Deus é um Deus doador. Lá em Atos 20, 35, diz assim, bem-aventurado coisa é dar do que receber. Sabe por que é bem-aventurado? Porque só dá aquele que tem. Quando você tem alguma coisa de bom, a gente tem que compartilhar, a gente tem que distribuir, a gente tem que oferecer, porque isso é bênção na nossa vida. Tem um outro versículo que diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Quantos já leram isso na palavra de Deus? Quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem para alguém e não faz, nós pecamos. Muitos milagres aconteceram na palavra de Deus por conta dessa doação. Eu poderia citar aqui o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Da onde começou esse milagre? Do lanchinho lá daquele rapaz. Ele deu o seu lanche e ali o Senhor multiplicou para todo aquele povo comer e beber. A viúva que recebeu o profeta na sua casa, que deu lá o último azeite, a última farinha, ela deu.
o seu último alimento. Ela deu o seu tudo, sem saber o que ia acontecer. Ela ainda não sabia o que ia acontecer, ela ainda não sabia a provisão que viria, mas Deus é fiel e proveu para ela mais 3 anos e pouco, durante todo o tempo da seca. O Senhor proveu para ela através da profecia que Elias fez para ela, e ela ficou aí por 3 anos, durante toda a seca, recebendo o alimento. Nunca lhe faltou o pão, nunca lhe faltou nada. Deus é um Deus que tudo supre. Deus provê as coisas materiais, mas também as emocionais e também as espirituais. Deus provê a cura. Nós tivemos aqui os nossos cartazes expostos, e não foi nenhuma nem 2 pessoas que passaram com seus cartazes dizendo: fui curado. Dentre eles, a irmã Edna, que levantou seu cartaz com toda a garra, com toda a força, dizendo: eu fui curada de câncer, porque o Deus é um Deus de provisão, inclusive da cura. O mesmo Deus que projetou o seu corpo, o mesmo Deus que conhece cada veia, cada válvula, cada diâmetro da sua vida, cada célula, Ele é o mesmo Deus que tem poder para te curar. Ele é o Deus que provê, que também tem a cura sobre Ele, para derramar sobre a sua vida. A mulher do fluxo de sangue, que diz lá em Marcos 5, ela só disse: se eu tocar na orla, se eu tocar no vestido, se eu tocar naquele manto, eu serei curada. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que muitas vezes nós oramos aqui e à distância pessoas são curadas. É esse Deus que nós oramos aqui e pessoas à distância são libertas, e demônios saem da vida dela, e pecados são abandonados, e casamentos são refeitos. Não é pelo meu poder, mas é pelo poder de Jesus Cristo, através da oração da igreja, que Deus é fiel, que Deus honra a nossa fé e provê todas as coisas na nossa vida. O mesmo Deus que projetou tudo. Ele é o Jeová Rafá. Lá em Êxodo fala isso, que Ele é o Jeová Rafá. É o Senhor que sara. Se você hoje entrou enfermo aqui, não saia enfermo, porque há um Deus aqui nesse lugar que cura. Há um Deus que te tira dessa doença, dessa escravidão. Há um Deus que te tira do vício. Há um Deus que te tira do pecado, há um Deus que te liberta, porque esse é o Senhor que provê todas as nossas necessidades. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide bem dele. Nós temos cuidado. Eu e meu marido agora a gente vai ficar sarado. Ele já até sonhou comigo magrinha. Deus está falando. Lá em 2 Coríntios diz isso: teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas Deus também cuida da nossa área emocional. Muitos de nós sabemos que uma doença que tem tomado muito aí o nosso século chama-se depressão, síndrome de medo, de pânico, ansiedade, transtornos e tantas outras coisas que a gente vai ouvindo aí. Feridas que são causadas muitas vezes por cônjuges, por familiares, pela chefia, pelo pai, pela mãe, pessoas que vão sendo feridas e vão acumulando isso dentro de si, e nós somos como os dedos da mão, nós somos pessoas diferentes, reagimos diferente. Sabe, a gente costuma falar aqui que a nossa cura está no poder da forma que nós reagimos. Se a gente reage contra o diabo, usando a autoridade e a palavra de Deus, Deus se agrada e a sua providência chega mais rápido. A forma que nós reagimos é o que move o coração de Deus para prover aquilo que você precisa. De manhã nós oramos aqui por intrepidez. Se você se acomoda, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou arrasado, fulano acabou comigo, a minha vida não existe mais. Como é que é? Sua vida não existe mais por causa de um marido, por causa de um filho, por causa de um chefe que te maltratou, que te pisou, que te machucou. Quando você é uma pessoa que Deus te ama tanto, com esse amor incondicional, que te separou, que te escolheu, que disse que você é raça eleita,
É você mesmo que está dizendo que vai ficar destruído por causa disso que estão falando de você? Deus te chamou, o Senhor é o teu Pai, é a Ele que você tem que pedir, porque é Ele que vai te dar toda a provisão, toda a cura, todas as tuas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Você não precisa ficar caído, você não precisa ficar desamparado, você não precisa ficar magoado, porque Deus, o Espírito Santo está aqui na terra para te consolar, para te abraçar, para ouvir tuas orações, para gemer junto contigo e interceder junto ao Pai a seu favor. Os anjos estão ao nosso serviço. Você é um bem-aventurado. Você não tem família? Ah, pastor, eu não tenho família, eu não tenho apoio, eu não tenho afeto, eu não tenho carinho. Mas Deus te ama. Você tem o melhor título da sua vida. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um físico, você pode ser um operário, mas o maior título que você carrega é de filho e filha de Deus. Esse é o maior título que você tem na sua vida. E o nome de Jesus tem poder. Basta você crer. Você está caído? Está deprimido? Está triste? Vem para cá. Vem para a casa do Senhor. Porque sempre terá alguém para te abraçar. Sempre terá uma oração a ser levantada. Sempre terá um louvor que vai tocar seu coração. Sempre haverá uma palavra que vai falar o seu coração. Sempre haverá amigos que vão suprir as tuas necessidades ali imediato. Porque aqui é casa de oração, aqui é a casa do Senhor. Não fica deprimido lá na sua casa não. Vem para cá, porque aqui é lugar de cura, amém? Aqui é a unção. É aqui que nós proclamamos o reino de Deus. É aqui que os milagres acontecem. É aqui que você vence as suas batalhas. A sua batalha é vencida aqui, porque é o Senhor que peleja pelas suas causas. Mas Deus também supre as necessidades espirituais. Nós falamos aqui que Ele supre as nossas necessidades materiais, Ele supre as necessidades psicológicas e emocionais, mas Ele também supre as nossas necessidades espirituais. Há uma situação interessante que os cientistas, eles não querem se submeter à palavra de Deus e nem dar o braço a torcer, né, de certas coisas que às vezes acontecem nos hospitais. A coisa de uns 20 dias atrás, eu estava assistindo aquele programa Encontro, da Fátima Bernardes, e foi lá um médico ímpio, e ele estava falando, olha, eu vou falar, e ele com medo danado de falar, né, e ser mal entendido porque ele é médico, ele disse, olha, eu vou falar uma coisa, eu não sei explicar o que é, não é nada aprovado, não tem aparelho, mas uma coisa é certa, quando chego para atender pessoas que às vezes chegam morrendo, e chega lá pessoas que são evangélicos e que oram e que falam com Deus, alguma coisa acontece que eu não sei explicar. O ímpio dando testemunho de Jesus. Ele não sabe explicar, mas nós sabemos. Os cientistas não querem dar esse braço a torcer, mas o ser humano não é só matéria, o ser humano não é só mente. O ser humano é um ser espiritual e que, portanto, tem as suas necessidades espirituais que não são supridas por fama, riqueza, dinheiro, bom emprego. As nossas necessidades espirituais não são supridas por essas coisas que o mundo nos oferece. Só Deus, só o Senhor pode preencher esse vazio que muitas vezes a gente diz assim, eu estou com um vazio, estou com uma tristeza, estou com uma angústia, estou com o peito apertado, e a gente usa tantos nomes, mas para tudo isso aí só existe um nome, Jesus Cristo. Jesus preenche o seu vazio. Ah, pastora, mas eu pequei, eu caí, não tem problema. Se você se arrepende, de verdade, dá fruto de arrependimento, o Deus te ama da mesma maneira.
Tem até um louvor que diz assim, né? Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Eu posso ter a melhor comida, eu posso ter a melhor moradia, eu posso ter o melhor contra-cheque, mas se Deus não tiver presente na minha vida, eu sou o homem mais pobre, a mulher mais pobre desse mundo. Quem tem essa necessidade suprida, faz a declaração que Paulo fez, que eu gostaria de estar lendo com vocês em Romanos. Vamos abrir lá, em Romanos? Romanos 8. Romanos 8, 35. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Romanos 8, 35. Que diz assim: que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí no 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais o quê? Que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Nada nos separará do amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. E se você está passando necessidade, doença, fome, angústia, Ele é o Deus que tudo supre na sua vida. É só você crer, obedecer, fazer a sua parte, porque Ele é o Deus provedor de tudo. Deus provê tudo. Eu termino. Eu quero ler com vocês, eu quero alimentar vocês da palavra de Deus. Em Filipenses 4:19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir. Deus é o Deus do ouro e da prata. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nem sabia que tinha que trazer cartaz, nem sabia dessa proposta da igreja, nem sabia que nós estaríamos agradecendo por esse Deus que supriu todas essas necessidades. Tudo isso que foi mostrado aí nos cartazes foi... Cada vez que você lê esse cartaz, você vai se lembrar, foi Deus que me deu isso aqui, foi Deus que me curou, foi Deus que restaurou meu casamento, foi Deus que me deu meu carro, foi Deus que me deu minha casa, foi Deus que me deu meu emprego, foi Deus que me deu o filho, foi Deus que curou o meu ventre, foi Deus que fez meu filho nascer, foi Deus que me deu essa igreja, foi o Senhor que me deu essa salvação. Olhe para esse cartaz e você vai ter muito a agradecer a Deus, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas você pode ter entrado aqui e não ter trazido cartaz. Você pode ter entrado aqui e não sabia de nada disso que estaria acontecendo. Eu vou te dar um versículo também. Abra lá em Abacuque. Alguém já ouviu falar nisso? Acredite, está na Bíblia. A minha Bíblia aqui, 1432, mais ou menos. Estou te dando uma direção aí. Abacuque 2. Eu sei que os jovens andaram lendo Abacuque, deve estar na ponta da língua isso aí, não é não? Eu estou sabendo, eu estou de olho em tudo. Abacuque 2, 2 diz assim. Vamos ler desde o primeiro versículo para ter o entendimento melhor.
Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei em minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, presta atenção agora, hein? Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que quem possa ler, até quem passa correndo. O que você vai fazer? Você que não trouxe seu cartaz, não teve essa oportunidade, você vai fazer isso na sua casa. Pega um cartaz, pega um papel, bota na geladeira, bota no armário, escreve lá, o que você precisa, o que você está querendo, onde é que Deus precisa entrar para suprir, o que você precisa do Senhor. E aí ele diz assim no verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Dá glória a Deus. O que você está querendo, a sua necessidade, esse Deus que tudo supre, Ele está dizendo para você, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Glórias ao teu nome, Senhor. Então não tenha medo. No tempo certo, na hora certa, no momento certo, vai chegar às tuas mãos. Tem um certo pastor que diz, você não precisa ter inveja de ninguém, você não precisa se preocupar com o que os outros estão ganhando, você não precisa se preocupar que se o outro tem um carro e você não tem, porque aquilo que é teu, o Senhor vai fazer entregar nas suas mãos, porque o que é seu não é meu, e o que é meu não é seu, porque você é um filho único para o Senhor, especial, individual. Deus não tem filho preferido, Ele não tem diácono, pastor, a pastor, Ele não tem filhos preferidos, Ele tem filhos, e você é um filho e uma filha de Deus, e aquilo que é teu vai chegar nas tuas mãos, o marido que você precisa, o filho que você precisa, o suprimento que você precisa, o carro que você necessita, vai chegar às tuas mãos, e não tardará, assim diz a palavra de Deus. Hoje, eu finalizo dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor, eu tenho zilhões de coisas para fazer no dia de amanhã. Não interessa. Se você não tiver o Senhor no controle da tua vida, essas zilhões de coisas vai ser um fracasso. Mas se você botar o Senhor à frente, é Ele quem vai pelejar pela tua causa. É Ele quem vai à frente abrindo portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém mais abre. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai suprir, é Ele que está te curando, é Ele que está te libertando nessa noite, é Ele que está falando contigo aí no teu coração. Não perca essa oportunidade. E eu quero perguntar, se você entrou aqui, e você diz assim, caramba, eu não sabia que o Senhor fazia tudo isso. Se você entrou aqui, e não conhece esse Deus que nós estamos te apresentando, eu queria te pedir, não perca essa oportunidade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor vem como um ladrão da noite, e amanhã já pode ser tarde demais. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé, vou pedir ao pastor Carlos que esteja subindo aqui, por favor. Feche os seus olhos, esqueça quem está do seu lado, esqueça tudo. Se você entrou aqui nessa noite, e você diz assim, eu não conhecia esse Jesus, eu não sabia que era tão bom, eu não sabia que Ele era tão maravilhoso, mas eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão. Você que diz assim, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Senhor, eu preciso crer, eu preciso ter fé para receber esse Deus que me salva, que me perdoa, que me liberta.
E se você está precisando desse Deus nessa noite, esquece quem está do seu lado. Diz assim: Senhor, eu estou aqui declarando a minha incapacidade. Eu estou aqui declarando a minha impotência. Eu estou aqui declarando a minha submissão à tua vontade. Eu estou aqui declarando, Senhor, que eu necessito de Ti, que eu preciso de Ti, que eu preciso desse Deus, eu preciso desse Deus para conduzir a minha vida. Levante sua mão, pastor. Consolo, abrigo, pessoal do louvor, outro igual não há, todos os as maravilhas consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te Senhor, toda a terra e cantemos por majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que foram alcançadas por esta palavra e que diz assim: eu preciso que Deus faça uma obra nesta área da minha vida. Eu sei que quando o pregador está pregando, Deus vai falando ao nosso coração, sabe? Alguma coisa vai acontecendo. E talvez Deus falou profundamente em alguma coisa que precisa ser restaurada na sua vida, precisa ser mudado na sua vida. Você está vivendo às vezes neste mundo sem direção, sem razão, sem propósito. Sua vida está tremendo de um vazio, você está ao sabor das ondas, você não tem destino, você não tem propósito, está por aí. E hoje Deus está falando com você: eu quero consertar a tua vida, eu quero ajustar a tua vida. E você está ouvindo isso no seu coração de alguma forma. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui, receba esta oração como uma ministração de Deus na sua vida, para mudar. Você que está sem norte, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas eu não tenho ajustado, mas Deus está falando comigo esta noite que eu preciso desse ajuste na minha vida. Sai agora, vem, seja humilde, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, deixa Deus consertar aquilo que precisa ser consertado. Vem aqui na frente, sai correndo e diz assim: eu preciso desta oração. Posso sair daqui hoje sem receber esta oração. Deus está falando comigo. E eu digo, às vezes sozinho você não tem força para isso. Às vezes você está
numa situação que você sabe que precisa sair, mas você não tem força. Então, essa oração vai te dar a força que você precisa. Ela vai entrar no seu coração e vai mexer e vai te fortalecer. Então, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Deus está falando comigo esta noite. Ele quer mudar essa paralisia espiritual. Ele quer mudar esse quadro da minha vida. Isso, sai. Deus está falando contigo, vem. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Alguém mais? Meu Deus e meu Pai, eu sei que a Tua palavra vai muito além do que nós possamos imaginar, mas eu quero pedir nesta noite, Senhor, que no poder do nome de Jesus e através da unção do Espírito Santo, Tu operes agora na vida dessas pessoas, trazendo sobre elas, Senhor, um renovo, um norte, uma direção, Pai, para que elas não se sintam mais perdidas, desorientadas, vazias, entristecidas, Pai, porque a felicidade está em seguir a Tua vontade. Nós podemos ter tudo neste mundo, mas se estivermos fora da Tua vontade, tudo será tristeza, Senhor. Por isso agora muda isso, Senhor. Quebra essas cadeias invisíveis, tira esses temores, tira essas dúvidas e traz, Senhor, a certeza da fé, a alegria da Tua presença, o poder do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, restaurando, renovando, fazendo um novo tempo, Pai, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, diga está ligado na terra, está ligado no céu. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Estamos terminando, irmãos. Quarta-feira nós temos culto às 8 da noite. E quinta-feira, o culto dos Edes. Sábado, o culto da juventude às 18 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todo o povo de Deus diga amém. Vamos em paz. Consolo, força e refúgio é o Senhor.